Olá, pessoal! Nós vamos iniciar os nossos estudos sobre psicologia e diversidade sexual. Na aula de hoje eu vou falar sobre a diversidade sexual, a democracia e a promoção de direitos. Sejam bem-vindos! Maio e junho são meses importantes na luta pelos direitos dos integrantes da sigla LGBTQIA+, que atualmente é o que a gente usa e que quer dizer o quê? Lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, transgêneros, queer, intersexuais, assexuais e mais, pois envolvem datas importantes para esse grupo. A gente vai ver ao longo dos nossos estudos o que cada um desses grupos representa, né? Nessa aula a gente vai contar um pouco da história da luta desse grupo pelos seus direitos, contextualizar a escolha dessas datas, né? Por que elas são importantes e descrever a situação atual em relação aos direitos desse grupo. A história da luta pelos direitos do grupo LGBTQIA+, envolve questões relacionadas à genética, patologias, criminalização, violência, preconceito, isso no mínimo, porque existem muitas outras questões, muitos outros conflitos, né, dentro da nossa sociedade relacionados a esse grupo, muitos deles, lógico, criados, gerados pela intolerância, pelo preconceito. Ao longo da história, os homossexuais na cultura ocidental foram tratados como doentes, como pecadores, como pervertidos, como aberrações. Atualmente, quando a gente usa essa terminologia, parece um pouco chocante, mas esse estranhamento já é um passo importante, né, contra o preconceito, porque significa que nós já não toleramos certo tipo de denominações, só que o caminho ainda é longo e o caminho percorrido até aqui também foi muito longo, tá? Então, a luta é constante, muito necessária, para que as pessoas possam usufruir dos seus direitos, né? É bem interessante a gente deixar bem claro que não se trata de privilégios, se trata da garantia para esse grupo dos mesmos direitos que todas as pessoas têm, né? De manterem sua individualidade, sua privacidade, sua intimidade, construírem família, enfim, de terem segurança na sociedade, terem direito à saúde, educação, enfim, o que todo cidadão tem direito. Bom, e eu vou falar primeiro das datas importantes, né, e por que elas são importantes. A primeira data é o 17 de maio, que é o Dia Internacional contra a Homofobia. Essa data foi escolhida porque neste mesmo dia, em 1990, a Assembleia Geral da Organização Mundial de Saúde retirou o Código 302.0, referente ao homossexualismo, do CID, que é o Manual de Classificação Internacional de Doenças, seguido pelos médicos de todo o mundo, né? E declarou oficialmente que homossexualidade não constitui doença nem distúrbio. Importante falar aqui que a gente não usa mais, então, homossexualismo, porque o sufixo ismo, ele se refere a distúrbio, a doença, a transtorno, né? O que não é o caso da homossexualidade, que é uma condição inata da pessoa. Outra data importante é de 28 de junho, que relembra a revolta de Stonewall em 1969. Vocês têm um vídeo aí para quem quiser saber um pouco mais dessa história. Havia um bar em Nova York, né, do mesmo nome, que era frequentado por travestis, por homossexuais, enfim, era um bar com muita diversidade, né, era um bar bastante comentado e bastante popular na cidade de Nova York, mas ele foi, nesse dia, vítima de uma batida policial que pretendia deter frequentadores e provocar o fechamento do estabelecimento, isso sem nenhuma razão racional para esse ato, né? E aí a comunidade lá, os frequentadores se revoltaram e isso desencadeou uma série de protestos, de manifestações que se intensificou em todo o país, tá? Em outros locais, pelos direitos dos homossexuais, né? Então essa data é considerada então uma data muito importante pelo grupo LGBTQIA+. Também nessa data, em 2018, a OMS, né, divulgou a nova versão do CID, o CID-11, que entrou em vigor nesse ano, né, de 2022,
Nessa versão, a transexualidade deixa de ser considerada um transtorno para ser classificada como uma condição, né? Porque a transexualidade, a homossexualidade a gente viu que já tinha sido retirada, mas havia um debate, ainda há, na verdade, né? Um debate muito grande em relação à transexualidade como um distúrbio de personalidade, algo assim, que o CID descrevia como uma doença, né? E agora ela passa também a ser uma condição, assim como a homossexualidade. E sobre as questões de gênero, tá? O manual considera a incongruência de gênero como uma dessas condições. Lembrem bem, condição, não doença, tá? E uma dessas condições relacionadas à sexualidade, sendo definida como uma incongruência marcada e persistente entre o gênero que o indivíduo experimenta e o sexo ao qual ele foi designado. A gente vai ver aí ao longo dos próximos slides a diferença entre orientação sexual e identidade de gênero, que as pessoas confundem, né? Quando não ignoram as informações, né? Elas confundem um pouco, eu vou explicar que são coisas diferentes, tá? Bom, antes da gente prosseguir, eu acho importante que a gente entenda alguns conceitos, né, e algumas definições relacionadas à diversidade sexual. Bom, primeiro é o binarismo de gênero, vou falar melhor disso em uma outra aula, mas o binarismo de gênero nada mais é do que você dividir o comportamento humano em dois gêneros, o feminino e o masculino, tá? Então, é uma ideia de que existem somente dois gêneros, esses dois. Eu vou falar mais detalhadamente numa próxima aula. Tem a bissexualidade, que é uma atração sexual, afetiva ou emocional por pessoas de ambos os sexos, né? Tem a cirurgia de redesignação sexual, que a gente chamou durante muito tempo de mudança de sexo, mas hoje não é usado mais esse termo. A gente fala da cirurgia de redesignação sexual, né? O Ministério da Saúde editou uma portaria em 2008 permitindo que o SUS realizasse as cirurgias transgenitalizadoras, né? Contudo, as cirurgias para homens trans ainda estão em caráter experimental, tá? É importante ressaltar que o desejo por cirurgia de redesignação genital não é uma realidade de todo mundo que é trans, tá? Mas é uma escolha da pessoa, não está necessariamente, não está arbitrariamente ligado ao conceito de transgênero. O cisgênero é a pessoa que se identifica com um gênero que foi atribuído ao nascer com base no seu sexo designado e no seu papel de gênero. A gente vai ver melhor essa questão do papel de gênero também numa outra aula, mas basicamente nasci com uma vagina, ou seja, do sexo feminino, e me identifico com o gênero feminino. Então, sou uma mulher cisgênero, tá? A mesma coisa vale para o homem. A drag é uma pessoa que faz uso de vestimentas, acessórios e maquiagens exageradas atribuídos ao gênero feminino, também chamada de drag queen. Do mesmo modo, a utilização de roupas, maquiagens e acessórios exagerados atribuídos ao gênero masculino. O drag king, tá? Faz uma performance. O gênero, o conceito de gênero, gente, também vou explicar melhor. Aí tem um resuminho, tá? Eu vou explicar melhor, mas o gênero é uma identidade construída socialmente. Tem um textozinho aí embaixo, ó. A orientação sexual, ela está relacionada aos desejos sexuais e relações afetivas entre as pessoas, sendo do mesmo sexo ou não. Então, eu posso sentir atraída, apaixonada e amar e ter desejos por uma pessoa do meu sexo, né, uma mulher, como eu posso ter por um homem, como eu posso ter pelos dois, que é o caso da bissexualidade. Posso encarar uma relação de poliamor, como posso encarar uma relação heteronormativa. O poliamor são mais de dois parceiros, né? A heteronormatividade, por outro lado, é uma base normativa, ou seja, é baseada em regras, criada a partir de um padrão heterossexual sobre o qual se impõe sexualidade, gênero e identidade de gênero, criando um modelo de comportamento socialmente aceito e marginalizando os outros.
Então, na heteronormatividade, a gente tem um padrão, né, que é o homem e a mulher cisgêneros numa relação monogâmica entre homem e mulher, e nessa só cabe o que está dentro dessa regra, por isso que a gente chama de heteronormatividade, tá? A orientação sexual, então, ela está relacionada a desejos sexuais e relações afetivas, né? Relacionamentos afetivos, de amor, de paixão entre as pessoas. A identidade de gênero é outra coisa, ela é construída socialmente, enquanto que a orientação sexual é considerada inata, né? A identidade de gênero é construída socialmente, está relacionada a papéis sociais de gênero, tradicionalmente binários, feminino e masculino, mas que atualmente se tornaram mais fluidos. E nessa aula, onde eu vou falar sobre construção de identidade de gênero, eu vou explicar melhor isso, tá? Por que ela é construída socialmente, por que ela está relacionada a papéis sociais e a orientação sexual não. Você nasce naquela condição, né? E possivelmente você vai ficar nessa condição o resto da vida, a não ser, claro, que você sofra pressão ou qualquer outra mudança aí ao longo do caminho. A heterossexualidade é uma atração por uma atração sexual, afetiva e emocional por pessoas do sexo oposto, enquanto que a homossexualidade é o mesmo, só que por pessoas do mesmo sexo. E a identidade de gênero, que a gente vai ver que é essa experiência subjetiva que é construída socialmente. Então, nessa diferença entre orientação sexual e identidade de gênero, calma, que a gente vai ver melhor numa outra aula só para isso. Sobre a sigla, né, que eu já falei sobre o que ela quer dizer, mas dentro do que ela quer dizer, às vezes ficam algumas dúvidas, porque são conceitos recentes, né? Então, nós temos as lésbicas, que são mulheres que sentem atração afetiva ou sexual pelo mesmo gênero. Temos os gays, que são homens que sentem atração afetiva sexual pelo mesmo gênero, né? O bissexual, homens e mulheres que sentem atração por mais de um gênero, né? E o transexual e o transgênero, que é o que gera muita dúvida, né? Que eu percebo, pessoas que se identificam com outro gênero, que não aquele que foi atribuído no nascimento, tá? É um conceito relacionado à identidade de gênero e não sexual e afetivo. Então, para entender o transgênero e o transexual, você deixa de lado se essa pessoa gosta de homem, de mulher ou de sei lá mais o que. Vamos pensar na identificação que ela tem com o gênero feminino e masculino. Então, o que acontece? É como se eu, nascendo mulher com vagina, não me enxergasse como mulher e quisesse exercer um papel social de homem, porque eu me vejo como homem. Então, eu sou transgênero, tá? Se eu não me identifico com o meu sexo, eu sou transgênero, tá bom? Dito isso, eu posso querer ou não mudar de sexo. Se eu não quiser, se eu continuar querendo ter uma vagina, isso não vai fazer com que eu deixe de ser transgênero. Eu vou continuar sendo transgênero porque eu vou me vestir como homem, vou me comportar como homem, vou mudar de nome, vou adotar um nome masculino, né? Só que eu vou manter a minha vagina, os meus órgãos sexuais, tá? Agora, se eu quiser fazer uma cirurgia de reversão, né, de mudança, de redesignação de sexo, o que eu vou fazer? Aí eu vou ser transgênero e transexual, tá? Existem transexuais que estão em fase ainda, não fizeram a cirurgia, mas estão ali querendo fazer. É complicado? É complicado. É de cada pessoa, tá? Mas aí o fato é que essas pessoas inseridas nesse T aí, né? Que é aquela pessoa que nasce com sexo feminino ou masculino e não se identifica com isso quando se trata de construir um papel social, né? Ou seja, uma identidade de gênero em cima daquele sexo. Nós temos o queer, pessoas que transitam entre os gêneros feminino e masculino ou em outros gêneros nos quais o binarismo não se aplica. Então, elas contestam o binarismo, elas acham que gênero não é só feminino e masculino, as fronteiras ficam mais fluidas, né? Como eu disse até no final do texto aí, a gente vai ver melhor também numa outra aula, tá? Nós temos o intersexo, que são pessoas cujo desenvolvimento sexual corporal não se encaixa na norma binária, né? Os hermafroditas, por exemplo. Nós temos os assexuais, são pessoas que não têm atração sexual afetiva por ninguém. Então, elas não vão
elas não têm uma orientação sexual definida porque elas não querem praticar o ato sexual com outras pessoas, tá? E aí o mais que abriga todas as diversas possibilidades de orientação sexual e identificação de gênero que existam. Então, diversidade sexual, gente, é tudo isso daí. É todos esses conceitos e a gente precisa entender que, independentemente desses conceitos, dessas definições que vêm prontas pra gente, o que a gente precisa respeitar é a escolha individual de cada um, porque se trata da vida da pessoa, se trata da intimidade da pessoa, se trata do corpo da pessoa. E quanto a isso, somente essa pessoa é que tem poder de ditar regras ou não. Nós, como sociedade, não temos esse direito sobre o corpo da outra pessoa e nem sobre a vida dela, tá? Bom, vou falar um pouquinho então sobre o binarismo de gênero, porque ele está relacionado a outras questões que não só as pessoais e sexuais, né? O binarismo de gênero, ele surge ali, esse conceito se fortalece, na verdade, entre o século XVIII e XIX. Até então não havia diferenciações significativas entre os gêneros masculinos e femininos, né? A mulher não era considerada diferente fisicamente do homem, mas uma extensão inferior e inacabada. É difícil a gente entender isso atualmente, porque quando você pensa nos papéis sociais que a mulher desempenhou, desculpa, ao longo dos séculos e o homem, fica bem definido que um tinha um papel e outro tinha outro. Mas quando a gente fala de gênero, não é porque a mulher era mulher, era porque ela era considerada algo imperfeito. Então, assim, aquele conceito cristão de que foi feita da costela de Adão, não saiu muito bem, então ela era considerada diferente fisicamente, mas ela era inacabada. As discussões sobre uma nova dinâmica social, advindas do iluminismo, é que iniciaram uma diferenciação mais clara sobre gênero masculino e feminino, né? E aí começou a bipolarização dos sexos, que vai ajudar a difundir os ideais burgueses, auxiliando os mecanismos de controle da sociedade capitalista. Então, o que acontece? Na Idade Média, a gente tinha funções específicas da mulher, funções específicas do homem, mas não era por causa do gênero, né? Era porque um desempenhava o papel, outro desempenhava outro. O feudalismo não, para ele não era importante isso, né? Essas questões de gênero. Conforme a família burguesa se fortalece e a família burguesa, né, se fortalece baseada numa família tradicional, homem, mulher e filhos, até porque o burguês é dono de uma propriedade privada que precisa ser passada para os seus descendentes, então os papéis sociais de gênero começam a se fortalecer muito mais, e logicamente isso relacionado ao capitalismo, porque o capitalismo é o que fortalece a burguesia e vice-versa, né? Então a gente tem o fortalecimento do Estado, porque as monarquias vão caindo, começam na Europa e no Ocidente um Estado republicano na maioria dos países, mesmo os que ainda conservam monarquia adotam um parlamentarismo, né? E o capitalismo industrial vai se fortalecendo e a ciência ajuda a tratar o binarismo de gênero como algo determinado biologicamente, com as diferenças genéticas estabelecidas e imutáveis. Também se fala em gênero e sexo como algo indissociável. Então, a ciência não diferenciava gênero e sexo. Se eu vou nascer mulher, eu vou desempenhar papel de mulher. Se eu vou nascer homem, eu vou desempenhar papel de homem, tá? É indissociável, tá? Só que nesse período, esse determinismo biológico, né? Ele começa a se envolver com as relações de poder, que o Foucault, que é um filósofo muito importante, né? Ele chama de relações de biopoder, que são aquele poder que é relacionado com a ciência e com a biologia. Então, o binarismo biológico do sexo seria um mecanismo de biopoder que foi fundamental para o desenvolvimento do capitalismo, já que o capitalismo necessita de corpos dóceis, ou seja, necessita domar o instinto humano. O Foucault, ele estuda muito essa questão dos corpos dóceis pelo seguinte: uma sociedade capitalista ela não sobrevive se não houver duas pontas, o explorador e o explorado, né? Então, isso é o fato.
você não consegue um lucro exorbitante se você não explorar também de forma exorbitante. Quanto menos você explora, menos lucro você tem. Então, se você tem um comércio, esse comércio é humanizado, esse comércio cumpre com todos os direitos trabalhistas e etc, etc, você não tem aquele lucro que o dono do Walmart, por exemplo, vai ter, ou que os grandes conglomerados, os bancos vão ter. Por quê? Porque quanto mais exploração, mais lucro. Para haver essa exploração, o ser humano precisa baixar a cabeça, precisa ser submisso. Então, isso que o Foucault chama de corpos dóceis. Então, uma pessoa que se rebela, ela não é uma pessoa muito útil para o capitalismo, porque ela não vai funcionar ali dentro daquela engrenagem, né? Então, a heteronormatividade, né, que eu já falei, a heterossexualidade, tudo que naquela época era padrão, tinha que ser mantido como padrão para que essa grande engrenagem do capitalismo funcionasse. Isso, gente, é um conceito de Foucault, né? Não sei o que estou falando, é o Foucault, ele falava sobre isso. E tudo que fugia desse padrão era considerado aberração, anormal e era marginalizado e excluído da sociedade. E aí, só para terminar, essa questão da promoção de direitos, né? Explicar como que funciona essa questão de democracia de diversidade, falar um pouco sobre a teoria queer, porque os representantes, né, dessa teoria são importantes nessa luta dentro do grupo LGBTQIA+. Esse conceito, essa fluidez de gênero, na verdade, ela começa a surgir no século XIX e no século XX. Mas ela vai ganhar muita força em meados da década de 1980 com a teoria queer, que de fato contesta o binarismo de gênero, fala que o gênero não é só feminino e masculino, né? Então a palavra queer, ela já vinha sendo usada nos Estados Unidos para se referir a homossexuais e bissexuais, na verdade, muitas vezes de uma maneira pejorativa, só que hoje a palavra ela se desprende desse uso coloquial e ela adquiriu um significado filosófico. E essa teoria, essa filosofia, acredita que é preciso desconstruir essa oposição entre feminino e masculino, você precisa fragmentar. Que aí a gente retoma o que eu falei no slide anterior, o feminino e o masculino ele vem carregado de muitas relações de poder, de submissão, de dominação, principalmente da mulher em relação, do homem em relação à mulher, né? Vem carregado do conceito de heteronormatividade que eu já expliquei, que é o padrão, né, da sociedade aí burguesa e precisa ser mantido para que consiga se controlar as massas, né? Uma massa ela precisa ser dócil, senão ela não é controlada. Então, essa filosofia ela vai questionar não só os papéis de gênero, né, o papel do homem e do papel da mulher, mas vai considerar, vai contestar também a ligação do gênero ao sexo, né, fala que uma coisa não tem a ver com outra, e que o gênero não precisa ser binário, não precisa ser essa oposição entre feminino e masculino. Tá? Como eu disse, vai ter uma aula só sobre construção de identidade de gênero. Eu retomo aí, falo um pouco mais da teoria queer. Eu apresentei ela aqui porque ela é muito revolucionária nessa questão da democracia e dos direitos do grupo LGBTQIA+, né? É um grupo atuante em relação a isso e é um conceito novo, né? Essa questão da fluidez dos gêneros, né? O que a gente vê hoje atualmente é que a luta se intensifica em relação aos direitos relacionados ao grupo, né, LGBTQIA+, com principal foco aqui no Brasil no combate à violência. Esses direitos eles envolvem, entre outras coisas, educação, moradia, saúde, participação política e cívica. Então, como eu disse, não são privilégios, são uma luta pelos direitos que o grupo heteronormativo, por exemplo, tem, né? Muitos países ainda tratam a questão como crime e agem com extrema violência, inclusive matando as pessoas, né? E a Declaração Universal dos Direitos Humanos fala muito, ela afirma muito que esse grupo precisa ser respeitado, como todos os seres humanos precisam ser respeitados.
nós temos que manter a igualdade e a equidade dentro da questão da diversidade sexual e de outras questões também relacionadas a outras minorias, porque o direito que o grupo tem é o mesmo direito que todos têm, certo? Então, basicamente, a luta hoje é pela sobrevivência. Dentro da sigla, a gente vê diferenças significativas dentro da sigla. A gente vê que alguns grupos conquistaram mais espaço, outros ainda lutam. Essa questão, por exemplo, da fluidez de gênero, como eu disse, é um conceito novo, nem todos aceitam, nem todos entendem. Existe muita discussão. A discussão é necessária, precisa haver o diálogo, precisa haver a troca de informações. O que a gente não pode aceitar é a violência, né? E o Brasil é um país violento quando se trata da sigla LGBTQIA+. Então, a questão da segurança, né, e da sobrevivência dessas pessoas é uma das questões mais urgentes hoje dentro do nosso país. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil. Basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar. Aguardo sua matrícula. Até breve.